para mais um cafezinho, vamos falar de concorrência. Concorrência não de concorrência entre pessoas, concorrência de software, né? Vamos lá. Primeiro assim, tipo, por que eu vou falar de concorrência? Porque eu acho um tema interessante, porque eu quero falar e assim, porque eu tô, sei lá, procurei tema aqui, achei um quote, na verdade, assim, um pedaço de uma palestra em coisas que você não se importa, mas tem um grande impacto na sua carreira, e a moça tava falando aqui que a gente tem que ser bom em concorrência. Eu pensei, pô, vou falar em concorrência aí, né? Porque assim, a gente fala muito de concorrência, de como a gente evita e isso é muito interessante, né? Porque assim, quando a gente fala de concorrência, a gente fala de como a gente evita de concorrer para um recurso exclusivo, né? Tipo, e a gente se imagina lá, eu tenho um recurso exclusivo e aqui é um lock de uma tabela, um lock não sei o que, blá, blá, um lock não sei o que, mas muita gente não fala de concorrência como a gente não como a gente evita, não, como a gente controla o acesso a um recurso exclusivo, né? Mas muitas poucas pessoas falam de concorrência como a gente evita ter um recurso exclusivo, né? Eu lembro que tem algumas pessoas que falam de Kafka e acabam falhando, assim, miseravelmente, né? Porque eles desenham software para Kafka pensando em locks. Falam assim, não, mas eu não tenho um lock no Kafka. Sim, você não tem um lock no Kafka, amigo. Porque, assim, tipo, o negócio não foi feito para ter lock. Tipo, não é que você não precisa de lock, assim, às vezes você precisa de lock, mas quando você precisa de lock, você já tem, quando você assim, vamos dizer assim, eu estou desenhando um software aqui, e eu preciso de um lock, eu falo assim, não, eu quero ter o acesso ali para que todos os dados não tenham essa posição. Cara, se você precisa disso, você já tem uma limitação natural na sua escalabilidade. Você pode até conseguir escalar seu software para bilhões e bilhões de acesso, mas o que? Vai ser um custo muito grande, né? Enquanto existem outras formas de você não pensar em lock. Você consegue não pensar em lock. Assim, tipo, olha, como eu consigo não pensar em lock? Foi até engraçado que eu tava implementando aqui, eu tava conversando com um rapaz aqui que tá mexendo num bug em uma biblioteca que eu criei, né, que era basicamente um lock distribuído, né, usando Kafka. Eu consegui fazer um lock eu até tô devendo um post de blog pra explicar. Eu acho que eu já expliquei isso aqui em cafezinho, né, que eu fiz um lock distribuído usando o Kafka, né. E basicamente assim, eu não uso, o Kafka não me proveu o lock distribuído, né? Eu crio em cima do Kafka usando um algoritmo que eu desenvolvi, né? Que é basicamente ali eu ponho uma request numa fila, né? E aí quando a minha request for o topo da fila, eu removo ela, né? E aquela fila é controlada por um tópico de controle, né? Então eu uso o Kafka só para trocar as mensagens, que elas têm que ser ordenadas sequencialmente, né? E aí, como eu tenho a ordenação delas sequencialmente, né? Eu consigo ver, tipo, olha, eu pus um lock na fila. Então, assim, eu pego todos os locks, eu leio ele, eu vejo a ordem deles, né? Então, eu sei, por exemplo, se o lock antes do meu, na hora que a pessoa inserir o. Na hora que a pessoa inserir o release daquele lock, eu tenho o lock, né? Então eu consegui desenvolver esse algoritmo aí. É um algoritmo bem interessante, que eu já testei ele várias vezes, assim, tá em produção, deu alguns bugs, mas todos esses bugs são relacionados a como alguma permissão no Kafka, alguma coisa de redundância que acontece, mas assim, ele tá funcionando bem até, né? Mas por que criou ele no Kafka, né? Porque assim, porque em alguns casos de uso, a pessoa quer, eu quero um número sequencial aqui, ou eu quero fazer alguma coisa sequencial. Eu falei, pô, peraí, né? Às vezes a pessoa quer escrever num diretório lá e quer que tenha ordem naquele diretório. Então, assim, sempre tem essa condição que é alguém está acessando um recurso que ele é exclusivo. Então, se você quer realmente ter um nível de concorrência alto, você pode tirar isso, né? E assim, se você tem um recurso exclusivo, vai estudar ali no Java. No Java tem alguma. Pra quê? Mas é interessante notar que, assim, quando você tem ali dentro da JVM, você tem alguns recursos de concorrência dentro da JVM. Quando você tem nível de sistema operacional, você tem alguns recursos ali. Você pode usar alguns file lock lá, tipo, se precisar, né? É até importante notar que, assim, se você usa o file lock, ele só vai funcionar dentro do sistema operacional e dentro de um contexto de container, né? Se você tipo, tem dois containers ali rodando, o file lock não vai funcionar. Eu já fiz esse teste aí, tanto que quando o time me desafiou, né?
Eu falei, os caras assim, não, porque não precisa implementar isso, né? A gente pode fazer com lock de file. Aí eu falei, amigo, você tem Kubernetes. Não, mas é o mesmo arquivo. Eu falei, não é o mesmo arquivo, né? É o mesmo conjunto de bytes, mas arquivo é um conceito do sistema operacional, né? E quando você tem isolamento do sistema operacional, aquele conceito não se compartilha, você tem que implementar. Aí os caras teimaram e falaram assim, então foi o seguinte, você testa enquanto eu continuo a implementação. O rapaz testou e viu que realmente eu tinha razão, porque eu não tinha testado, tá? Eu não tinha testado, né? Por quê? Porque qual que era o pressuposto, né? Se aquilo funcionasse em nível de arquivo, não existia um Redis da vida, que tem um lock, lá, um lock distribuído, né? Dá para fazer lock em Redis, dá para fazer lock em um monte de coisa, mas aí você continua com o mesmo problema. O que que é? Eu tenho uma única instância lá, eu tenho um Redis, eu vou acessar aquele Redis, eu vou tentar o lock, e aí se você tiver vários processos, você vai estar concorrendo com o mesmo recurso, né? O Zookeeper também tinha concorrência, né? Era até interessante, já implementei usando o Zookeeper. Era bem legal, assim, tipo. Mas o Zookeeper, eu não sei se ele tá na moda ainda. Acho que ele não tá na moda. Acho que outros tomaram meio as coisas do Redis, né? Mas eu sou do ponto de vista de, tipo, cara, vamos tentar evitar ao máximo que as coisas cheguem num ponto que elas precisam competir por recurso. E como é que a gente faz isso, né? Assim, se a gente for pensar ali em base de dados. Vamos pensar em base de dados, né? Eu trabalhei muito na minha vida com Postgres, né? E aí Postgres eu não sei como Postgres faz muito tempo que eu não mexo com Postgres, né? Antes de largar assim as bases de dados, antes de abraçar o Kafka Total, eu abracei uma base de dados relacional. Eu não, né? A empresa que eu estava criou um projeto em Mongo, que quis usar Mongo, foi uma escolha comercial ali, né? Eu sempre falo que base de dados é escolha comercial, né? Foi escolha comercial ali porque eles não queriam depender de alguma outra empresa. Eles dependiam, né? O Mongo tem uma empresa, né? Mas o. Mas a grande questão é que o Mongo ele tem um algoritmo de sharding, né? E aí sharding e particionamento é o mesmo conceito, né? Aparentemente é o mesmo conceito, assim. Eu não sei, nunca entrei nas minúcias, né? Apesar que eu já li um artigo, né? E posso até deixar esse artigo, que era um artigo de design patterns de escalabilidade. É um artigo muito interessante e muito bom de se ler, né? Eu vou finalizar com o Scale Cube, né? Ele define o que é o Scale Cube. O cube da escalabilidade, né? É um artigo que define todos esses padrões de escalabilidade, né? E aí, assim, né? O sharding, o particionamento, é quando você define que, olha, você pega assim. Você pode ter mais de um, assim, tem um banco de dados aqui, né? E que você pode fazer sharding e particionamento sem ter sincronização entre os bancos. Uma dica. Eu tenho diversos bancos de dados aqui, né? E aí assim, eu falo assim, olha, você é instância tal, vai lidar com todos os IDs pares, e você com todos os IDs ímpares. Eu tenho um algoritmo shard aqui. Se ele é útil, se ele não é, não sei. Tipo, se ele funciona, se ele não funciona, não sei. Se ele escala, se ele não escala, não sei, né? Às vezes ele pode não escalar, e aí eu já digo, porque se você tá pensando no banco relacional, você fala assim, pô, mas aí eu vou ter que consultar um outro para saber o relacionamento. E aí tá o motivo de você não ter, algumas vezes, um banco relacional, né? Tipo, fala assim, pô, você quer escalar, você não pode ter isso, né? No Kafka mais ou menos funciona assim, né? Eu pego, defino uma chave para cada mensagem, jogo aquela mensagem num tópico, e aí aquele tópico está dividido em diversas partições, e aí o produtor faz? Ele define, ó, tal chave aqui é partição 1, tal chave é partição 2, tal chave é partição 3, no algoritmo de hash. E aí que interessante, se é o mesmo algoritmo de hashing, todos os processos que estão fazendo aquele particionamento vai definir que, ó, todas as mensagens com a chave 1 vai para a partição 1. E assim por diante, aí vai indo, né? E vai processando. O que é interessante notar, né, é que assim, a partição ela ajuda como se dá a divisão das tarefas, né? Porque assim, se você tem mais de um banco instância ali, você dividiu tudo, você praticamente particionou, como já diz o nome, a sua infraestrutura. Você fala assim, olha, tem uma infraestrutura de processamento aqui, tem uma infraestrutura de processamento ali. E qual que é a vantagem disso? Eu posso adicionar outra infraestrutura de particionamento, tanto que o Kafka e o Kafka Stream também, né? Tudo que depende do Kafka unicamente, ele escala muito bem, né? Eu tenho até um paper que eu li, eu posso até deixar o link aqui, que ele compara o Kafka Streams, o Apache Flink e um outro lá, agora não vou lembrar,
comparando assim, um nível de escalabilidade, né? Enquanto o Kafka lá está com às vezes acima de 1, né? O fator de escalabilidade, ou seja, 1 ou acima de 1, significa o quê? Se eu adiciono mais uma máquina com a mesma instância, eu dobrei. Se eu adiciono mais uma terceira máquina, eu meio que adicionei mais 50%. E eu vou adicionando assim, o fator de escalabilidade do Kafka, ele é 1. Então, ou seja, o recurso que eu adiciono é o recurso que eu tenho, né? Já com outros, né, se não me engano, a faixa que estava na faixa de 0.8. O que significa? Significa que assim, se eu tenho uma máquina, eu tenho 1. Se eu tenho duas máquinas, eu não tenho 2, eu tenho 1.6. Se eu tenho 3 máquinas, eu tenho 1.6 vezes 0.8. E aí, faça as contas aí que eu não vou fazer as contas, mas provavelmente vai dar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou péssimo de conta, cara. Deixa eu ver. 1.6 vezes 0.8. 1.28. Então você vê, compara, talvez, né? Então, agora eu não sei se é essa a conta certa, se você multiplica, né? Se você multiplica assim diretamente ou você pega a conta. Mas assim, 3 vezes 0.8, na verdade, né? É 3 vezes 0.8, né? 2.4, ou seja, você perdeu 60% ali, né? Então você tem essa questão de que ele vai escalar. Eu não sei agora se você, quando você adiciona, eu não tenho que ver a conta, se quando você adiciona mais um recurso, você divide por 0.8, acho que não, né? Você pega todos os recursos e multiplica com 0.8, né? E aí esse é o fator. Então é 2.4, corrigindo aqui, né? Então você tem essa perca, né? E por que dá 2.4? Porque provavelmente ali tem um nível de sincronicidade, né? Provavelmente ali tem. E isso dá muito claro, assim, por exemplo, você tem uma Apache Flink lá, e eu não sei como funciona internamente, mas aí você tem um cluster, vocês falam em alocação de tarefas, então você vai alocar tarefas, ou seja, tem um cara gerenciando tudo, né? No Kafka não tem essas coisas, não tem nenhum controle gerenciando nada, né? Tipo, é tudo totalmente distribuído. Por isso que ele escala bem, né? Então, assim, se você quer escalar bem, tratar a concorrência, você tem duas formas. Ou você lida com a concorrência, aí você vai ter que estudar ali as meios de lidar com a concorrência, aí você vai ter que entrar no Java, olhar o que é um lock, o que é um read-write lock, um read-write lock, olhar todos esses fatores de concorrência, criar objetos concorrentes, né? Ou ir mais para um... O Rust ele tem um outro método de concorrência que é tipo... eu não sei como é que funciona direito, né? Eu nunca li direito, mas eu sei que ele tem uma questão de ownership de memória, que é diferente, mas tem alguns pontos assim que, tipo, pô, eu quero um lock para fazer tal coisa, aí você tem que... você tem que... você tem que você pede ownership de memória, né? Alguma coisa assim, né? Eu não sei, eu acho que ele lida com essa a nível de linguagem, né? No Java não, a gente lida internamente como era feito classicamente no C, no C++, classicamente, né? Mas voltando aqui, se você não vai lidar com isso aí a nível de JVM, a nível de processo, você vai ter que lidar a nível de sistema operacional, você vai ter que lidar com arquivos, faz o lock de arquivos. Só que isso não funciona em containers. Quando você tem um nível de containers, você tem que ter um serviço externo. E aí você vai para um Redis da vida, o Redis acho que tem lock, né? E aí, caso você... A partir daí você não tem opção, né? Você não tem opção, você vai ter que lidar com aquela concorrência ou você vai ter que pensar tipo, em formas alternativas de lidar com concorrência. Você vai fazer particionamento, né? E particionamento tem formas de fazer particionamento, você pode escolher, mas... E aí é o ponto que... eu esqueci, falei que ia falar do Scale Cube. Eu vou falar do Scale Cube, né? E é o ponto que você tem que escolher um design que não fala de particionamento, né? E aí, vou terminar aqui só definindo o Scale Cube, eu vou deixar uns artigos para ler, artigos em inglês, galera, artigos acadêmicos, né? Então, boa sorte aí. Boa sorte não, é legal ler, tá? É legal ler. Vamos definir o Scale Cube, né? O Scale Cube, assim, o Scale Cube é um diagrama que ele diz assim, olha, existem 3 formas de escalar, né? E aí no artigo ele vai estar com uma linguagem bem acadêmica, mas eu vou tentar reduzir, assim, deixar bem leigo aqui, né? Que é basicamente assim, ó, você pode escalar adicionando mais recurso, né? Então, tipo assim, ó, eu tenho aquele meu processo ali que tem 2 GB de memória, mas tá gargalando, tem uma CPU. Cara, dá 2 CPU e dá 4 GB, né? E aí vê como é que ele resolve. Só que isso aí, ele é muito limitado mesmo. Porque, cara, você tem um processo só. Então, a segunda opção é quando fala assim, não, beleza.
eu tenho aquela API ali que ela tá com 2 GB de memória, duas CPU, e ela tá resolvendo bem, mas ela tá gargalando ali. Então o que eu vou fazer? Ah, vou adicionar um outro processo ao redor, em paralelo. E aí você tem quando você adiciona mais recursos, é o eixo que a gente fala de eixo X, né? O eixo Y é quando você clona os recursos, quando você faz o quê? Replicação de dados. Então, assim, o cliente vai escolher, então vai acessar uma ou outra. Qual que é o problema dessa estrutura? Que, no fundo, acaba tendo os mesmos recursos embaixo, né? Aquele API vai estar consultando um banco de dados, então, assim, tem algumas limitações ali, né? Que a gente chama de replicação, que é o eixo Y, né? E tem o eixo Z, que é o particionamento. O particionamento... Oh, desculpa. Eu errei tudo aqui, cara. Eu errei tudo. Eu errei tudo. Na verdade quando você adiciona mais recursos ou adiciona replica, na verdade, adicionar mais recursos não é uma forma de escalabilidade. Isso não tá no scale group, né? O que está no scale group é o adicionar mais instâncias, né? E aí você adiciona mais instâncias. Esse é o eixo X, né? O eixo Y é quando você quebra a funcionalidade. Então eu falo assim, olha, eu tenho essa API aqui, né? Mas ela não está escalando bem. Então vamos quebrar ela em duas, né? Se você precisar de tal funcionalidade, você vai acessar essa. Se você precisar de tal funcionalidade, você vai adicionar essa. Então, assim, no primeiro você simplesmente replica o dado. No segundo você quebra as funcionalidades, né? E o terceiro, ele é parecido com o primeiro, mas ele é diferente qualitativamente. Que assim, eu vou replicar, porém vai ter o tipo de dado vai ser diferente. O tipo não, né? Uma característica do dado vai definir a escolha, né? Quando eu replico, é uma escolha meramente aleatória, mas quando eu particiono, não, a escolha é definida pelas características do dado. Então eu falo assim, olha, usuário com ID ímpar vai estar nesse aqui, usuário com ID par vai estar nesse aqui. Usuário começado em A vai estar aqui, usuário começado em B vai estar aqui. Obviamente que os algoritmos de particionamento não são assim, tá? Eu estou bem simplificando, então, não, assim, você quer entender, não sei como o Mongo faz o sharding, né? Eu sei que o Mongo faz o sharding, eu não sei como outras bases fazem o sharding, eu sei como o Kafka faz. O Kafka, ele gera um número aleatório ali, né? Número aleatório não, desculpa, um hash, número, e divide pelo número de partições. Então ele vai definir partições assim, né? Então é isso, pessoal. Assim, falei de concorrência, falei de várias formas de você escalar o seu software e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Então, assim, se você tem problema de concorrência, compartilha aí. Pode ser que sugere mais cafezinhos. Eu espero ter te ajudado. Valeu, muito obrigado e boa tarde, porque esse é o cafezinho da tarde que vai ter um especial de manhã. Valeu!